Boa noite. Boa noite aos irmãos. Estava com a perna meio cruzada, ela estava meio dormindo ali. Vim mancando para cá. Sempre é bom, você usa tudo isso como quebra-gelo, né? Se caísse ali, seria melhor. Podia ter sido melhor, né? Podia ter caído ali. Amém. Opa, não é o meu não. Deus é bom, né, irmãos? Graças a Deus pela nossa igreja, pelos nossos pastores aqui, os nossos irmãos em Cristo. Graças a Deus por poder pregar a palavra do Senhor aqui. Essa mensagem que eu escolhi para trazer hoje, eu tinha pensado em outra mensagem que eu tinha recebido uma matéria esses dias, naquele Way of Life lá do David Cloud. Aí tinha uma matéria que ele falava sobre uma entrevista com o apóstolo Paulo, né? Aí eu achei interessante a ideia, hoje em dia está na moda esse negócio de entrevista, todo mundo dando entrevista, podcast, essas coisas, né? E aí ele fez isso daí também, do apóstolo Paulo dando uma entrevista. E a ideia era perguntar, né, sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre o Biden que ganhou, com todas essas coisas, né? E aí o apóstolo Paulo ia respondendo utilizando os versículos, né, bíblicos, né? Eu achei interessante. Aí eu ia tentar trazer, né, pensando nos acontecimentos dessa semana, né, que tiveram no Brasil, né, que quem não está com a cabeça num buraco sabe as coisas que têm acontecido. Então, mas eu achei melhor não, né, porque YouTube, né, tudo, não ficar abusando, né? Um canal já, ainda não sei nem se voltou aquele canal, voltou ou não? Ainda não? Então, senão vai ter que criar outro canal, né? Então, eu não posso deixar o Isaac aparecer aqui, né? Senão o YouTube banha na hora, né? Então achei melhor trazer uma outra coisa. Aí eu estava na minha leitura bíblica ontem, estou fazendo uma leitura diferente, não é a leitura Lima, desculpa aí, seu Lima, mas esse ano eu estou fazendo uma outra, que é uma leitura de capa a capa, né? Então, todo dia você lê versículos, começa em Gênesis e vai terminar em Apocalipse, né? E aí agora nós estamos em Josué, nessa leitura, que a Vanessa está fazendo também junto comigo. E aí em Josué eu vi uma parte muito importante, e aí eu até fiz um tema bem bonito, mas o pastor David não pôs a frase lá, aquela frase bonita lá no tema. Pensei num tema tão difícil pensar numa frase, mas o tema seria: tirai o anátema do meio de vós. E aí eu pensei nisso e trouxe essa mensagem. Então vamos abrir nossa Bíblia em Josué, capítulo 6, verso 16. A gente vai ler até o 18. Depois a gente vai explanar um pouquinho sobre isso. Então, Josué 6, capítulo 16. Capítulo 6, versículo 16. A Bíblia nos diz assim: E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, então aqui eles estavam dando aquelas voltas, né, sobre a cidade, que Deus havia mandado eles fazerem isso, e aqui já estava no final, né, quando eles iriam tocar as buzinas e depois iriam gritar, né, e as muralhas iriam cair, né? Então, pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso com cada um de nós, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor me ajude aqui a transmitir essa mensagem, que o Senhor possa também tocar, né, no coração de cada um de nós, inclusive começando pelo meu. Eu te agradeço por tudo, Pai, agradeço por essa oportunidade de estar aqui pregando a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, uma coisa que a gente vê aqui nesse versículo, uma das primeiras coisas é que fala sobre Raabe, né? É interessante, né? Raabe está na genealogia de Jesus, né? Ela foi a mãe de Boaz, tataravó do rei Davi, né? Então é interessante que ela está na genealogia de Cristo. E era uma mulher que começou mal, né? Mas depois ela terminou bem. E a Raabe, ela foi
Aí eu anotei aqui uma coisa que eu achei interessante. Esses dias eu estava ouvindo, é uma coisa que às vezes eu gosto de fazer, aí eu pego algumas mensagens mais antigas do nosso pastor Larry, fico ouvindo algumas, e aí eu ouvi a mensagem, que foi a última que ele pregou, que é a espada de Golias, né? E ele fala de uma coisa interessante lá, ele fala que Raabe, né, no caso de Raabe, seria um exemplo de quem quebrou a lei, mas não quebrou o espírito da lei, né? Porque a gente percebe que Raabe, ela mentiu, mas ela não deixou de ser abençoada por Deus. É difícil imaginar isso, né? Mentira é uma coisa que Deus odeia, mas nesse caso ela não quebrou a lei, o espírito da lei. Ela quebrou a lei que existia, mas não quebrou esse espírito da lei, né? E é algo interessante que eu achei nesse versículo aqui. Depois tem a palavra anátema também que a gente vê aqui. Anátema, em alguns casos, em alguns versículos também traz como destruição, né? E em inglês seria accursed, eu acredito que a pronúncia accursed, obrigado, pastor David. Então a pronúncia seria essa, que também está se nós pegássemos na Bíblia de Strong, né, no léxico, a palavra em hebraico seria xerém. É interessante imaginar que existe um lugar no Rio que chama xerém, e é uma maldição mesmo aquele lugar. Terrível. Então seria xerém a palavra em hebraico, né? E o que ela quer dizer é amaldiçoado ou maldição. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de anátema também, que nós temos na Bíblia. Em Isaías 34:5 fala: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. Depois também nós vemos aqui em 1 Reis 20:42, utilizando como destruição. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, essa destruição seria essa palavra xerém, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E depois também em Zacarias também tem esse contexto de destruição. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Aqui também na ideia de maldição, né? Então a palavra xerém. Então, Deus deu instruções claramente através de Josué para o povo, né? Josué, assim que Moisés partiu, Josué ficou na liderança desse povo de Israel, e ele guiava o povo, e o povo ouviu claramente. Não era algo que eles não sabiam exatamente o que fazer, não. Josué falou claramente. E hoje nós também temos essa instrução clara para nossas vidas, que é dada através dos nossos pastores, né? Através da Bíblia. Então, os pastores, homens de Deus, pregam para nós a Bíblia, e essa é uma instrução clara que nós temos em nossa vida, né? Então, continuando aqui, ó, Josué 7, vamos mais um pouquinho para frente, Josué 7, versículo 1, fala assim, ó: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, na maldição, né? Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dele uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então aqui a primeira coisa que a gente pode enxergar nesse trecho é que o sucesso e a prosperidade, eles podem trazer uma falsa impressão de que nós somos os responsáveis pelas nossas bênçãos, né? Então Josué foi abençoado, né? Ele conseguiu conquistar aquela cidade, e depois disso ele talvez tenha pensado que tenha ficado um pouco tranquilo, ele decidiu não consultar o Senhor com relação a eu vou consultar o Senhor só para coisas grandes, isso aqui é pequeno, a cidade é pequena, não tem quase ninguém, eles falaram que não tem quase nada, então não preciso consultar o Senhor. E ele havia tido sucesso e prosperidade antes, né? Então ele pensou que não precisaria pesquisar o Senhor, e ele pode ter achado, muitas vezes nós achamos que nós somos os responsáveis, né, pelas nossas bênçãos e posições e vitórias. Mas nós não podemos esquecer que nós somos apenas vasos, né? Nós somos vasos na mão do oleiro.
do oleiro, não do olheiro, né? O olheiro, se você estivesse olhando, né? Do oleiro. Nós somos feitos para um propósito. Cada um de nós aqui foi feito para um propósito para o Senhor. E nós temos que deixar o Senhor nos usar para esse propósito. E tudo na nossa vida valerá a pena. Então, cada um de nós tem esse propósito. As coisas que nós conquistamos, que nós temos, porque Deus permitiu, não é por causa da gente, é por causa de Deus. Ele foi misericordioso conosco. Então, nós temos por causa de Deus, não por causa da gente. A gente nunca pode esquecer que nós somos apenas vaso. E Josué não consultou a Deus, sofreu uma derrota vergonhosa que chegou a fazer o povo duvidar de que Deus ainda estava com eles. Então, você vê que o coração do povo se derreteu. Se a gente lesse os trechos antes aqui, não vou ler porque estão um tempo um pouquinho curto, a gente iria ver que o coração daquela cidade estava derretido. Que os espias foram lá e descobriram com Raabe que o coração de todos estava derretido, porque eles viam Deus agir naquele povo, via Deus fazer tantas coisas, e eles estavam morrendo de medo, estavam presos dentro daquela cidade. Até por conta disso, que Deus pediu para eles andarem em volta, e teve que derrubar os muros, porque eles não iam sair de lá de jeito nenhum, eles estavam morrendo de medo lá dentro da casa deles, todos eles, né, com o coração com muito medo, muito pavor. Lembra um pouco algumas situações que o mundo vem passando, né? Pessoas morrendo de medo, né? Mas aí é outra história. Então, o coração desse povo também começou a derreter. Eles ganhamos tão bem aquela vitória, mas agora a gente perdeu tão feio para esse povo. Aí eles começaram a ficar com medo. E não consultar a Deus em nossas vidas vai nos fazer sempre ter derrotas vergonhosas. Isso é uma coisa que nós sempre vamos passar. Toda vez que nós não consultarmos a Deus para fazer qualquer coisa em nossa vida, desde coisas simples, obviamente, tem muitas coisas que a gente faz durante o dia, né? Nós estamos fazendo muitas, se a gente parasse para anotar cada coisa que a gente faz, desde que a gente levanta até a hora que a gente deita, são muitas coisas. Mas decisões importantes, a gente nunca pode deixar de consultar o Senhor, de perguntar a Deus. E às vezes, se a gente não entende, perguntar para um homem de Deus, para um pastor, pedir um aconselhamento. É muito importante a gente estar sempre fazendo isso. E repare que parecia algo ridículo. A vitória parecia certa, mas deviam ter consultado a Deus. Então a gente tem sempre que pensar, será que isso que eu quero fazer e o que eu estou fazendo já nesse momento agrada ao Senhor? Mesmo não sendo um pecado, é isso que Deus quer de mim? Às vezes a gente está fazendo uma coisa que não é um pecado, mas não é o que Deus tem para você, não é o que Deus quer que você faça naquele momento. Então a gente tem que estar sempre consultando o Senhor, e Ele sempre responde. Eu não vou dar uma de super espiritual aqui, falando que eu consulto o Senhor sempre, né? Várias vezes eu esqueço de consultar o Senhor, mas eu lembro que todas as vezes que eu consultei, o Senhor me deu a resposta. Todas as vezes. Pode não ter sido na hora. Tipo, eu perguntei e Deus já está respondendo. Mas uma hora eu percebo, olha, Deus respondendo aquilo que eu tinha perguntado lá atrás, Deus está respondendo agora. E a gente percebe. E onde que a gente pode consultar? Onde está a resposta que Deus pode nos dar, né? Está aqui, na palavra de Deus. A gente tem tudo que a gente precisa aqui. Tudo que a gente precisa saber está aqui na palavra de Deus. E em Salmos 119, 105, fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a Bíblia, ela tem que ser a lâmpada para os nossos pés e tem que ser luz para o nosso caminho. Então, continuando. Então Josué consultou a Deus. Deus revelou para Josué que alguém tinha pego da maldição, né, daquele povo. Deus foi bem específico. Deus não deixou dúvida, talvez você possa pegar, talvez não, vamos avaliar aí o que você acha. Não, Deus falou, não pegue, foi específico. Mas ainda assim tinha alguém lá que pegou, daquele povo, e isso havia tornado em maldição. E isso foi o que acarretou na derrota deles, né, e morte de muitas pessoas, né, de muitos soldados. Nós também, não podemos esquecer, né, que nós também somos maldições, né, que andam. Mas nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Não fosse por Cristo, Deus também iria nos ver assim, como maldição. Como Deus estava vendo aquele povo naquele momento, por conta daquele pecado, no meio do povo, Deus estava vendo todo o povo como uma maldição. Não podia dar vitória para eles. E nós também, Deus nos vê como maldição, a não ser que a gente esteja lavado pelo sangue de Cristo. Em Gálatas 3,13, fala isso. Ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como que Ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Então, Cristo, para conseguir nos resgatar, Ele se fez maldição por nós. E por conta disso, Deus olha para nós de uma outra forma, totalmente diferente. Josué, então, chama Acã. Aqui é uma parte
um pouco mais triste, né? Mas Josué chama Acã, está em Josué 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e o cunho de ouro. Só isso? Não, além disso, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas. Aqui está querendo dizer que tudo, né? Só que Deus está sendo bem específico. A sua tenda, e a tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Então, eu dei uma pesquisada rápida na internet, para tentar trazer para os dias de hoje. A capa babilônica, naquela época, era uma coisa muito sofisticada, muito rara. Não era qualquer um que podia ter uma capa babilônica, né? Só soldados, só pessoas de grande patente. Era feita de um material que era muito difícil de achar. Mas vamos dizer, trazendo para os valores de hoje, ela poderia custar entre 20 mil reais, uma capa. Se você for analisar um casaco, 20 mil reais, é um casaco de marca, né? Então, caro, né? 20 mil reais, mais ou menos. A prata que ele trouxe, esses 100 e poucos ciclos aqui, hoje daria mais ou menos uns 30 mil reais, mais ou menos. 30 mil mais 20. E o ouro, que mais ou menos era 50 ciclos, mas era como se fosse uma correntinha, uma coisa de ouro. Isso seria o mais caro, valeria mais ou menos uns 70 mil reais hoje. Se fosse trazer para os valores de hoje, isso aproximado, totalizaria aí mais ou menos uns 120 mil reais. Foi o que ele viu ali, cobiçou e trouxe. Mas aí eis a pergunta, né? Valeria a pena você perder a sua própria vida, a de seus filhos, a de filhos e filhas, além de todos os outros soldados que morreram, porque foram para a batalha lá e perderam e morreram, por aproximadamente 120 mil reais? Será que valeria a pena você fazer tudo isso para não obedecer a Deus por 120 mil reais? Também, talvez você pense não pense em fazer uma troca direta, né? Talvez você pense assim: eu nunca vou fazer isso, né? Vou pegar 120 mil reais no meu bolso e vou dar a vida dos meus filhos, a vida de todo mundo. Mas será que às vezes nós não estamos deixando de nos importar com o que vale a pena e nos importando às vezes com coisas que não vão valer nada no futuro? A gente tem ouvido muito sobre o céu, né, com o pastor Tim aqui nas pregações, e tudo que vai valer a pena, gente, é o que vai estar lá no céu. As coisas aqui vão ficar tudo aqui, tudo vai ficar aqui. Então, às vezes, a gente deixa coisas valiosíssimas por coisas que vão queimar aqui. O pastor Tim está sempre falando sobre isso, o pastor Léo sempre falou, coisas que vão queimar. Então, não vale a pena, isso eu posso dizer para vocês. Nossos pecados, né, que no caso aqui o de Acã, eles podem machucar muitas pessoas ao nosso redor, né? Nós temos um compromisso, nós aqui, né, como salvos, nós temos um compromisso com a igreja, com nossos irmãos em Cristo, com nossos pastores, com Cristo, de vivermos em santidade. A gente assumiu esse compromisso. A gente deve viver em santidade e deve buscar fazer o que é certo. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, fala assim: mas como é santo... As crianças decoraram essa semana passada, né? Eu ouvi várias vezes lá em casa. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, é isso mesmo, sempre confundo, sede santos porque eu sou santo. Então aqui está dizendo o quê? Nós devemos ser santos como o Senhor é santo, porque isso vai ser benefício para nós mesmos. Todas as coisas que Deus nos pede, Deus não precisa de nada, gente, não é nenhum benefício para Deus, é benefício para nós. Tudo que Deus nos pede é benefício só para nós. Deus não precisa, Ele é Deus, Ele já é perfeito, mas nós precisamos mudar a nossa vida, e tudo que Deus nos pede é benefício para nós.
Então, assim como Josué teve de tirar o anátema do meio deles, para que Deus pudesse voltar a agir neles como povo, vamos nós também, como cristãos, tirar o anátema de nossas vidas, para que Deus possa voltar a agir em nossas vidas. Muitas vezes Deus não tem agido em nossas vidas, porque nós temos um anátema também em nossas vidas. Nós temos coisas que nós sabemos que temos que mudar e não mudamos. Muitas vezes Deus quer agir em nossas vidas, mas Ele não pode agir. Deus não pode ir contra Ele mesmo. Então, mesmo que Deus não pode simplesmente pegar e vou salvar o mundo inteiro, Ele não poderia fazer isso. A gente pensa, Deus pode tudo, mas Ele não poderia fazer isso, porque Deus não pode ir contra Ele mesmo. Então, Ele não pode ir contra algo que Deus mesmo definiu. Então, nós temos que fazer isso em nossas vidas, nós temos que decidir fazer isso. Hebreus 12:1 fala assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos correr a carreira que Deus tem para nós. Nós devemos fazer isso em nossas vidas. Cada um aqui tem uma carreira diferente. Por mais que possa, às vezes, ter o mesmo nome, a carreira, tipo pastor tem o mesmo nome, mas cada pastor vai ter sua carreira diferente. Cada irmão em Cristo tem sua carreira diferente. Cada um de nós tem uma carreira que Deus planejou para nós, e nós devemos correr essa carreira. Então vamos consultar o Senhor, vamos perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, o que Deus quer fazer por nós, porque Deus quer nos abençoar. Então, aqui eu trouxe também algumas definições sobre riquezas, né? Provérbios 22:1, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Acã não pensou nisso. Aí eu me perguntei também, o que será que os pais de Acã deviam falar para ele, né? Para ele achar que uma capa babilônica valia tanto. De onde veio essa ideia dele? Isso aqui vale muito. Mas quem que ensinou isso para ele? Como ele sabia que aquilo ali valeria mais do que obedecer a Deus? Será que o pai dele ficava falando muito sobre isso? Nossa, os babilônicos, aquele povo ali é top, hein? Aquilo ali é... Ou será que ele não pensava assim, não, vá que vem algum outro povo me invadir aqui, eu vou usar essa capa, fingir que eu sou um babilônico e fugir com eles, né? Tem tantas coisas que a gente pode imaginar. Por que ele pensou nisso? Mas uma coisa é certa, ele não estava pensando em Deus. Ele não queria agradar a Deus. Ele estava com medo e queria buscar uma outra coisa para se garantir. Tanto que ele enterrou, ele nem deixou a mostra, ele deixou enterrado, ele sabia que era errado. Se ele não soubesse que era errado, ele ia ficar até usando a capa. Josué ia chegar lá e estava usando. Achei lá, estou usando aqui a capa. Mas ele sabia que era errado, tanto que ele enterrou o negócio. Então aqui nós vemos também, é mais importante nós termos um bom nome do que muitas riquezas. Lucas 16:11. Pois, se nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? As verdadeiras riquezas estão no céu, irmãos. Provérbios 11:28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, nós não devemos confiar nas nossas riquezas, porque nós vamos cair. E Salmo 62:10. Não confieis na opressão, nem nos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então, isso fica para nós pensarmos, para a gente nunca pôr nossa confiança em riquezas, em coisas desse mundo. A gente pôr a nossa confiança aqui, na palavra de Deus, e consultar ao Senhor, para nós sabermos o que o Senhor tem para nós, e nós devemos sempre querer fazer o que o Senhor tem para nós. Não importa o que seja, mas Deus sempre vai ter o melhor para nós. E para finalizar, eu trouxe uma frase aqui, que é do Jim Elliot, que eu achei muito interessante, até para pensando em riquezas, né? Ele fala assim, não é tolo aquele que abre mão do que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. Então é uma frase bem interessante, né? Não é tolo você deixar de pensar nas coisas desse mundo para ganhar o que é eterno. Obrigado. Pastor Josias.